Bom dia pessoal, tá começando mais uma semana e mais um episódio da Law Letter, o seu resumo jurídico, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, mais uma semana começando e a gente tá aqui nessa segunda-feira de manhã com as últimas notícias do mundo jurídico pra você. E hoje tem justiça fechando cerco contra recuperações judiciais abusivas, tem também paciente que saiu do dentista com uma chave no corpo e golpe milionário no futebol. E também temos decisão que reconhece o cuidado materno invisível na pensão. Ou seja, vai ter de tudo. Empresa tentando ganhar tempo, chave onde não devia e jogador famoso virando vítima. Mas antes de ir pro episódio, Laísa, durante o final de semana eu vi que algumas pessoas comentaram que foram em busca do podcast Law Letter no sábado, em busca de mais notícias, de mais uma edição. Ai, bom demais saber que vocês estão gostando aí de ouvir a gente, viu? E querem episódio até no sábado. Pois é, foi uma grata surpresa, inclusive. Quem sabe a gente não bola algo legal aí que dá pra lançar no sábado também, né? Mas sem mais enrolação, ajeita o fone, prepara o café e vem com a gente para mais uma edição de segunda-feira. E a gente já vai começar daquele jeito, com o direito empresarial. A Justiça está fechando cerco contra empresas que usam a recuperação judicial apenas para ganhar tempo. Em São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso, pelo menos 12 processos foram extintos, porque as empresas nem apresentaram documentos básicos. E em alguns casos houve multa de até 20% do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Um exemplo foi o da RMMG Transportes. Mais de 90% das dívidas eram novas, fora da recuperação. Para o TJSP, isso só aumentava a insegurança no mercado de crédito e fugia completamente da função da RJ. O CNJ aponta uma tendência. Em casos assim, o juiz pode convolar a recuperação em falência, trocando o fôlego pelo encerramento das atividades para proteger credores. A Lei 11.111 de 2005 autoriza a medida quando o plano é rejeitado, descumprido ou nem sequer apresentado. Na prática, a convolução é um freio contra abusos. Garante que a RJ seja usada para salvar empresas viáveis e não para prolongar o inevitável. Laísa, sabe aquele livro Como Chegar ao Sim? Sei sim, aquele clássico da negociação. Então, ele não é só sobre fechar acordos, é quase um manual para a vida. Ensina a separar pessoas de problemas, transformar conflito em colaboração, essas coisas que a gente queria que todo mundo soubesse. É verdade. Mas sabe o que eu acho também, Victor? Ler sozinho é tipo assistir ali só metade de um filme. Você entende a história, mas perde um monte de coisa boa. Exatamente. O impacto real vem quando a gente discute com outras pessoas. Cada um traz experiências, exemplos e interpretações que viram sua cabeça do avesso. É verdade. E é isso que vai rolar hoje, às 20 horas, no Jus Clube. Não é palestra, é conversa. Advogados, estudantes e curiosos pelo direito trocando percepções sobre o livro no Zoom. É de graça, pessoal. Além disso, é aberto e você só precisa entrar no grupo do WhatsApp para garantir o link. É, pessoal, e teve um paciente que saiu do dentista com um objeto no corpo, viu? A ida dele no dentista terminou de um jeito bem diferente do que é esperado. Durante o atendimento, um paciente acabou engolindo uma chave odontológica e precisou de acompanhamento médico para evitar cirurgia. Os exames confirmaram que o objeto metálico ficou alojado no corpo do paciente, exigindo vários retornos ao hospital. A Justiça reconheceu falha na prestação de serviço e aplicou a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, condenando a clínica a pagar R$15 mil por danos morais, além de R$173 pelas despesas médicas e transporte. Segundo a decisão, a clínica não comprovou que o procedimento foi seguro nem que havia condições específicas do paciente que justificassem o acidente. E como a responsabilidade é objetiva, não foi preciso provar culpa, só o defeito no serviço e o prejuízo. Casos assim reforçam a importância de protocolos de segurança até em procedimentos simples. Afinal, evitar um prejuízo grande começa com cuidados pequenos. Nossa próxima notícia é de direito penal. A Polícia Federal investiga a advogada Joana Prado de Oliveira por saques indevidos de FGTS de atletas e do técnico Oswaldo de Oliveira. Desde 2022, as operações suspeitas somam 7,7 milhões de reais. O maior prejuízo teria sido do próprio Oswaldo, com 3,1 milhões de reais, seguido do atacante Paulo Guerreiro, com 2,2 milhões. A lista ainda inclui Juninho, ex-Botafogo,
e Ramírez, ex-Cruzeiro, Chelsea e Seleção. Segundo as investigações, os saques foram feitos sem autorização formal dos clientes. Oswaldo ainda desabafou. Estou sem trabalhar há 6 anos. Minha sobrevivência depende do que eu trabalhei em 50 anos de carreira. A advogada nega má-fé e diz ter sido vítima de um golpe. A PF segue apurando o caso para saber se houve desvio intencional ou não. E bora para a última notícia de hoje. A 11ª Câmara Cível do TJ Paraná manteve a pensão de 30% dos rendimentos líquidos de um pai e rejeitou o pedido de redução. A decisão aplicou a teoria do cuidado, reconhecendo que a dedicação da mãe é um capital invisível essencial para o sustento das 2 filhas. O pai alegou dificuldades financeiras após formar uma nova família, mas o tribunal entendeu que ele pode sim arcar com o valor e que a quantia atende às necessidades das crianças. Sem vínculo formal, a mãe atua como estagiária e se dedica diretamente aos cuidados diários da casa, o que, para o colegiado, não pode ser ignorado sob pena de reforçar estereótipos. A teoria do cuidado valoriza o trabalho doméstico e de cuidados, geralmente exercido por mulheres como contribuição essencial ao bem-estar dos filhos. No direito das famílias, ela influencia no cálculo da pensão e na divisão de responsabilidades, alinhada à Convenção sobre os Direitos da Criança e a CEDAW. E aí fica a pergunta: como equilibrar financeiramente a corresponsabilidade parental quando um dos genitores contribui majoritariamente com o cuidado direto e o outro com recursos financeiros? Quem responde essa é Ana Carolina Coutinho, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela FGV-RJ e em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade CERS. Por isso que eu sempre ressalto a importância de se contratar um advogado especialista na área do direito de família, porque a responsabilidade perante os filhos, correlacionada ao poder familiar, é exercida pelos genitores, independente da situação conjugal. Só que quando falamos em fixação de alimentos, pautado no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, nos deparamos muitas vezes com um desequilíbrio na prática, em que um dos genitores contribui mais com o cuidado direto e o outro com recursos financeiros. E hoje, com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, pautado na Resolução 492 de 2023, busca justamente diminuir essas desigualdades ainda existentes e impedir a própria violação estrutural dos direitos das mulheres. E é nesse contexto que surge o capital invisível, ou seja, no sentido de valorizar o trabalho desempenhado por essas mães e que não é valorizado. Isso vem sendo reconhecido aos poucos pelos tribunais, impactando na própria fixação dos alimentos para menores, seja em casos de partilha dos bens também, quando do divórcio, situações de violência doméstica, por exemplo. Já tivemos decisões pioneiras, como em casos do Tribunal de Goiás, Mato Grosso do Sul e o próprio Tribunal do Paraná, que estão aplicando a teoria do cuidado materno invisível para reconhecer todo o trabalho realizado por essas mulheres, mães, ainda que não remuneradas e compensadas, mas que dedicam tempo para tal. Tivemos uma decisão recente do Tribunal do Paraná, da 11ª Câmara Cível, que só comprova um movimento para se reconhecer cada vez mais e valorizar o trabalho desempenhado pelas mulheres, seja no cuidado com os filhos, com o lar, com a família, todo o tempo despendido que estão sendo realmente sopesadas no momento da fixação de alimentos, como no caso dessa decisão do Paraná, que manteve o valor originário de alimentos já fixados e não reduziu. Eu acredito que será cada vez mais comum isso acontecer na prática, inclusive com os pais assumindo o valor ainda maior de pensão, já que as mães passam grande parte do tempo no dia a dia voltado para os filhos, levando na escola, arrumando bolsinha, o material da escola, em casa, dando toda assistência. Eu aproveito a oportunidade para mencionar o livro Lei Maria da Penha, volume 5, Direito de Família conforme interpretação do STJ, em que eu fui convidada a ser coautora e escrever justamente um pouco mais sobre esse protocolo, também na aplicabilidade dos alimentos compensatórios no divórcio e também no contexto de violência doméstica à luz do julgamento com perspectiva de gênero, não só no campo da fixação de alimentos, mas também nesse campo do direito de família. A obra será lançada agora no dia 13 de agosto no STJ. Convido a todos a estarem presentes.
E a gente vai ficando por aqui, mais um episódio tá chegando ao fim, mas amanhã, terça-feira, a gente tá aqui junto de novo, às 6 da manhã. É isso aí, e como de prática, eu vou ler aqui o nome das pessoas que comentaram na edição anterior, inclusive denunciar as pessoas que querem que a gente trabalhe no sábado também, né? Ó, a Bela e a Lara Cardoso aqui que estavam comentando que estavam procurando episódio no sábado. Mas além delas, quem também comentou foi a Giovana Belo, Giovana Foltran, Blair, Jéssica Bordim, Ed, Caio Rocha, Jefferson Ferraz Vasconcelos, Maiara Tatiane, Amorran, Felipe Calou e Débora. Muito obrigado a todos que comentaram. É isso aí, pessoal, já sabe. Segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas, porque isso ajuda bastante. E a gente acompanha toda a interação de vocês também lá pelo Instagram. Segue e marca nos stories @lo.lerer. Bom, por hoje era isso. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.